Caros convidados, a história ensina que lições o golpe contra Allende e as rememorações desses últimos dias, promovidas pelo governo do Gabriel Boric, nos dão. Quem quer começar? Carlotto, você que sempre começa. Bom, gente, boa noite, Haroldo, boa noite, Valério, boa noite, Zé, Igor. Bom, eu fui uma das que votei nesse tema, discutir o golpe no Chile, porque eu acho, queria começar dizendo isso, que o golpe no Chile ele nos fala sobre uma sucessão de golpes militares que ocorreram na América Latina, interrompendo experiências mais ou menos ousadas de autonomia, de construção de autonomia, de soberania, e a mais ousada de todas essas experiências, sem dúvida, foi o Chile. Claro que Cuba é um caso à parte, Nicarágua também, a gente depois pode falar sobre isso, mas o caso é que a experiência chilena, ela representou, como todo mundo sabe, uma experiência de construir o socialismo, o poder popular, por meio de um processo democrático. E ela representa, na minha opinião, o golpe militar, assim, ele representa esse ciclo, né, de experiências do qual o Brasil é parte, mas ele é, de todos esses golpes, o mais marcante, não só pelas suas consequências bárbaras, violentas, sobre as quais certamente a gente vai falar hoje, mas porque ele nos ensina dos limites desse caminho, né? Ou seja, em que medida essa tentativa de se construir por meio do socialismo ou superar o capitalismo, né, por essa via absolutamente fundamentada na democracia, ela enfrenta uma série de desafios que precisam ser pensados, não para inviabilizar este caminho, né, mas para aprender com os erros e com as limitações que essa experiência chilena nos coloca. Eu sou de uma geração diferente do Dirceu e do Valério, certamente eles viveram esse período, né? E a experiência deles é atravessada por isso. Eu nem era nascida em 73. Então, eu falo de um outro lugar, né? E eu, na minha formação política, no início da minha formação política, discuti pouco o Chile. Claro, conhecia a história, mas o Chile não falava tanto para mim como fala hoje. Eu acho que esse é um aspecto importante, porque nós atravessamos o golpe de 2016, e o golpe de 2016 nos ecoa, claro, em outras proporções, muito diferentes, não foi um golpe militar, mas ele também, a meu ver, ecoa a experiência chilena. Eu disse no Instagram, divulgando essa live, que eu considero o golpe militar do Chile o mais importante do século XX, golpe militar, né, nesta categoria. Primeiro porque ele não fala só sobre o golpe chileno, fala sobre uma sequência de golpes que aconteceram na nossa região, fala sobre o nosso lugar do mundo, a presença dos Estados Unidos nesse golpe e a articulação entre as ditaduras militares da região, e nos fala, sobretudo, sobre o Ricardo aí dando oi para a gente. Fala, sobretudo, sobre esses paradoxos, esses limites sobre os quais a gente precisa pensar se a gente quiser seguir via democracia rumo a uma experiência social e política mais avançada. Obrigado, Carlotto. José Dirceu. Zé, seu microfone está fechado. Foi um golpe sanguinário, lembrar que foi um golpe sanguinário, um golpe de uma violência não só institucional, mas militar, uma repressão que foi desatada contra amplos setores populares de trabalhadores no Chile. Não esquecer que a ele antecedeu uma política de desestabilização que nós vimos na Venezuela agora há pouco, apesar que a Venezuela, a grande mídia cercou com o discurso que tudo é responsabilidade de uma ditadura chavista, né? São as sanções hoje, que são legalizadas, piorou muito, né? Porque hoje tem as sanções, os bloqueios, como o de Cuba há 60 anos. O governo da Unidade Popular, que buscava o socialismo via eleitoral, para fazer uma síntese, ele foi sabotado, destabilizado, né?
inviabilizado do ponto de vista das reformas, né? Via grandes greves de caminhoneiro, né? Boicote, lockout de empresa, boicote de distribuição de alimentos, para criar o clima para o golpe, que não foi bem sucedido do ponto de vista de ser um golpe pacífico, como aconteceu com a nossa presidente Dilma, que um golpe parlamentar jurídico que aconteceu também no Paraguai e Honduras, né? Vamos lembrar isso. Então, essa é a experiência, mostra. Primeiro, foi bem lembrado que as ditaduras e as direitas, como agora o bolsonarismo, a direita conservadora, desde Trump, Milley, né? Cartes, se articulam como o Bolsonaro tentou criar o pró-União, mas também que o tempo histórico e a luta política social, ela é muito diferenciada. Vamos lembrar que nós vivíamos épocas de governos militares, como o do Alvarado, do Torrijos no Panamá, Alvarado no Peru, Juan Torres na Bolívia. E, ao mesmo tempo, lutas de libertação nacional na África, a Revolução dos Cravos em Portugal, o avanço na Nicarágua, El Salvador, da Frente Farabundo Martí, sandinista, que levou o triunfo em 79. Para a gente ter uma perspectiva, né, que a luta não é uma luta contínua ascendente, né, que é preciso olhar os períodos históricos, os ciclos históricos. E o ciclo histórico que nós vivemos democrático, né, sucedeu agora uma onda conservadora de extrema-direita, como foram o ciclo das ditaduras e depois de movimentos democráticos em todos os países. O que isso significa? Que se luta. A luta política e social é a única saída, a única alternativa. E que os processos não são iguais, não há modelos, né? E nem os momentos históricos. Obrigado, Dirceu. Passo a palavra para Valério Arcari. Bom, boa noite. Boa noite, Maria. Boa noite, Haroldo. Boa noite, Zé. Boa noite, Berzoini, que está nos acompanhando. Boa noite a todos que seguem o programa Outubro. Hoje é 11 de setembro, são 50 anos. Vesti a minha camiseta vermelha para vir a rigor. 5 notas telegráficas. Primeira, evidentemente, 11 de setembro de 73 foi a derrota de uma estratégia política que abriu o caminho para uma derrota histórica. As derrotas históricas são as mais dramáticas. As derrotas não são todas iguais. Há derrotas e há derrotas. A derrota do Chile significou, por um intervalo de uma geração, a esperança da transformação através da ação coletiva, da auto-organização dos trabalhadores, da formação do poder popular, se perdeu. Ou seja, foi necessário que a sociedade chilena pagasse um intervalo de 35 anos para que surgisse uma nova geração que não carregava sobre seus ombros o peso da derrota. Segunda nota. Evidentemente, a contra-revolução venceu porque era mais forte. Mas o perigo de uma formulação tão simples é que o argumento é circular. Eles venceram porque nós fomos derrotados porque eles venceram. E ilude o balanço da história. Quais são as lições da derrota? Poderia ter sido evitada? Porque não há fatalismos, não há nenhum destino. Todo o processo é um processo de luta cujo desenlace é o desfecho da medição de forças. A terceira nota. Não estava errado explorar ao máximo todas as possibilidades de lutar para chegar ao governo através da institucionalidade e desenvolver, participando de eleições, a experiência política de milhões de pessoas que queriam transformar a sociedade
Mas lembremos que o Chile, ao contrário de outros países do Cone Sul, não tinha conhecido ditaduras militares antes de 73, ou seja, a legalidade da democracia liberal no Chile vinha desde os anos 30. Aliás, nos anos 30 houve uma experiência de um governo de unidade popular, de frente popular. E, portanto, a derrota ela não legitima, ela não autoriza a conclusão anarquista ou substitucionista de que teria sido errado participar do processo eleitoral, disputar a maioria, ocupar espaços na institucionalidade, não autoriza essa conclusão. Foi legítima a estratégia de lutar pelo poder através de eleições. Qual foi? Quarto principal erro. O principal erro foi abraçar uma tática, a partir do Palácio La Moneda, de tentar neutralizar o golpe através de concessões sucessivas às diferentes alas da direita, que culminou com a demissão do general Prats e a nomeação do general Pinochet para o cargo de chefe do Exército. Não queria terminar esta primeira intervenção sem dizer com muita emoção que a corrente política da qual eu sou herdeiro, seu fundador, morreu no Chile, no 11 de setembro, chamava-se Túlio Quintiliano. Está presente.